Olá, meu nome é Rubens Musi, nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. Na verdade, como orar o Pai Nosso. Nós não sabemos orar. Diante da complexidade do mundo e do nosso coração, nós olhamos para Deus e nós pensamos, Senhor, como é que a gente ora? Ensina-nos a orar, os discípulos falaram para Jesus. E Jesus respondeu, orem assim, nós oramos assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No vídeo passado nós falamos da primeira parte. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar do pão, do perdão, da libertação. Deus não apenas se interessa pelo seu próprio nome, pelo seu reino, pela vontade, Ele também se interessa conosco. Também olha para nós com amor, como um paizinho querido, preocupado com o nosso pão. Nós oramos pelo perdão, nós pedimos vida diante das tentações e do sofrimento. Os desejos de Deus não estão alheios à necessidade do ser humano. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui há petições importantes para a gente considerar quando a gente ora. O pão nosso de cada dia, o que significa o pão nosso de cada dia? O pão que a gente recebe, o pão necessário quando a gente olha ao redor e vê 1 bilhão de favelados no mundo, milhões e milhões de imigrantes abandonados, milhões e milhões que vasculham o lixo pelas suas necessidades básicas. Concreto do pão aqui não é voltado simplesmente para o nosso próprio interesse, mas para o mundo ao redor. Concreto do pão não é simplesmente essa massa de moléculas químicas, quando a gente mistura, faz o nosso pão com fermento e farinha, mas é o símbolo do sofrimento, do estado da humanidade, do alimento que a humanidade precisa. A palavra pão não é literal nesse sentido, mas é o suficiente, o necessário para a nossa manutenção. A palavra de Deus está repleta de passagens que demonstram esse desejo de Deus que todos tenham o pão e esse convite a nós sermos responsáveis para darmos o pão para todos, porque o alimento é uma dádiva, nós agradecemos, é um maná, é um dos sinais da graça de Deus, do amor de Deus que nos sustenta quando a gente participa do pão nosso e a gente ora também juntos na hora da ceia, o pão da vida que é Jesus, a gente vê o respeito com que o pão é tratado, o próprio corpo de Cristo, a gente não joga fora, ele está associado à vida, à essência, à presença de Deus em nós. Mas o pão nosso de cada dia não é para a nossa própria ganância, não é simplesmente para nós olharmos para o futuro, é o necessário. O pão nosso é aquilo que nós temos como suficiente. Os nossos pedidos precisam ser mais moderados, nós oramos a Deus, nós não estamos atrás de luxo, da riqueza, nós estamos apenas atrás do dinheiro. Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, as necessidades presentes, diárias. Essa é uma boa teologia da oração do Pai Nosso. Então a gente ora, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é uma análise apenas de texto bíblico sobre transgressões, pecados, culpas, mas tudo está dentro dessa questão toda de dívida, de pecados, de erros, de ofensas que as pessoas têm para conosco, não é? Mas não se trata apenas de desfazer uma atitude pecaminosa, ou de reparar um ato ofensivo. O perdão é muito mais amplo, o perdão tem raízes profundas em memórias, em sensações, em símbolos e fatos, em coisas do nosso consciente, do nosso inconsciente, quase que no nível de DNA, não é somente o gesto, mas um ato que precisa ser corrigido. É uma pessoa nova, é uma gente nova, é um homem, uma mulher novo, que olha para dentro de si e tem um coração perdoador, e olha e percebe que precisa clamar a Deus. É o grito de alguém vulnerável, que é falho, que é dirigido ao Pai, que tem infinita bondade e misericórdia. Me perdoa, Pai. Perdoa, Pai. Continua sendo esse Pai que eu preciso, eu não posso viver sozinho. Continue a estar presente, não me abandone, não se afaste de mim. O Senhor é um Pai querido. E a gente passa esse mesmo sentimento, e a gente compartilha esse mesmo sentimento, canaliza isso que vem do Pai para as pessoas. A gente fala, eu também perdoo, eu também divido. E também a gente pede para Deus para ser perdoado de formas diferentes, né? Eu não amei, não me senti amado, talvez, e eu compartilho do amor. Foram indiferentes para comigo, eu me senti desprezado, mas também eu desprezei, eu me senti rejeitado, mas também eu rejeitei. Eu me senti humilhado, mas quantas vezes eu também humilhei.
deixei de praticar o bem, eu senti que outros poderiam praticar o bem para comigo, mas eu também não fiz nada. Houve injustiça? Sim, mas há situações em que eu estou envolvido que foram de injustiça para outros, e a gente é perdoado e a gente perdoa. Não fiz para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. E aqui o tema principal, então, é esse perdoado, não apenas por grandes ofensas, mas pelas nossas limitações, tanto para com o Criador, o Eterno, Pai querido, mas também agir com acolhimento, agir com compaixão, com amor para com os outros. Uma percepção exagerada, às vezes, da ofensa dos outros revela que nós não compreendemos o que significa ser perdoado. Você vê aquela parábola que Jesus conta em Mateus 18, a parábola do servo endividado que foi perdoado totalmente por algo que era limitado. Portanto, essa é a nossa disposição, é essa atitude, essa coisa que vem do coração, esse sentimento, esse desejo de perdoar porque nós somos perdoados. É essencial numa verdadeira espiritualidade. Nossa disposição, como nós fomos perdoados, amados, é compartilhar isso, é perdoar, é amar. Como nós recebemos a bondade, a generosidade do Criador e quantas coisas, quantas bênçãos, quantas benesses Ele nos dá diariamente, então nós compartilhamos com outros e nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, Pai querido, como nós perdoamos uns aos outros. E finalmente o texto termina dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A desgraça do ser humano é que ele historicamente caiu e continua caindo em vários tipos de tentações. A oração termina com essa petição: livra-nos do mal. A gravidade da maldade consiste no fato de que ela não é apenas pessoal, interna, mas ela é social, ela é histórica, ela acontece ao nosso redor, ela tem várias causas e consequências externas. O pecado não morre com as pessoas, mas ele se perpetua com ações, com culturas, com sensações que vão aglutinando comunidades inteiras, com movimentos, com sentimentos que movem comunidades, países, culturas, etnias, e vão movendo, vão trazendo iniquidade aos conceitos morais, e vão trazendo perversidade às leis, ao jurídico, aos hábitos culturais, ao marketing, às relações, vícios, discriminações raciais, injustiças contra não apenas pessoas, mas grupos e classes sociais, por cores diferentes, por situação, pessoas são estigmatizadas, excluídas. O contexto do Pai Nosso também é apocalíptico, é escatológico. No momento histórico a gente percebe várias necessidades de enfrentamento do amor do coração do Cristo, querido, amoroso, salvador, com o anticristo da maldade e da injustiça, com os filhos do maligno. Cada um de nós precisa se empenhar com todas as suas forças e orar por isso. Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, enfraquece a maldade, limpa-nos, livra-nos das ciladas. E nesse contexto a gente suplica: Pai, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás, vem o teu reino chegou, seja feita a tua vontade, vem o teu reino, o poder e a glória para sempre, o reino está aqui entre nós. Cegos vêm, coxos estão sendo curados, leprosos estão sendo purificados desde Jesus, os surdos ouvem mais, os mortos estão sendo ressuscitados, gente está vivendo mais, os pobres, e a todos os pobres há também sendo pregada a mensagem do reino. E aqui eu estou falando dos textos do Evangelho, Jesus expulsando demônios como sinal do reino, a liberdade dos poderes demoníacos, a liberdade da maldade, a liberdade até a vitória contra o mal. Tudo isso sinal de que o reino chegou entre nós. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas aí Jesus termina a oração e vem o teu reino novamente. E o poder e a glória para Deus. O reino de Deus é essa presença dinâmica do Pai, redentora, que vai transformando, que vai confrontando a maldade, mas que vai também restaurando, trazendo vida. É uma nova realidade para a história humana. Ore o Pai Nosso, que estás nos céus. Ore a esse Pai Abba querido. Santifique o nome dele. Faça isso no dia a dia, faça isso numa caminhada. Ore o Pai Nosso. A partir dessas análises diferentes, o meu desejo é convidar você a orar mais o Pai Nosso. Não apenas a repeti-lo, a conhecê-lo, a falar sobre ele. Não, mas lembrar que o poder, a glória, o reino pertence, ele está presente entre nós. E o Pai ouve, o Paizinho querido ouve a nossa oração.